quando você adota um animal de estimação, você vai adotar, geralmente, você pode adotar filhote, mas a grande maioria dos animais que estão para adoção são animais mais velhos, de mais de 1 ano de idade, não é? O que aconteceu com esses animais? Qual a história desenvolvimental deles? Quais foram as experiências que eles viveram? Como eles enfrentaram essas experiências, essas dificuldades? Como foi o processo de socialização? Então, não se conhece. Então, quando eles estão para serem adotados, eles muitas vezes estão frágeis, ou estão assustados, ou estão deprimidos, ou eventualmente estão muito bem adaptados naquele ambiente de adoção, porque estão há muito tempo já lá. Então são animais que têm uma história e você não sabe exatamente. Eventualmente, então você tem recursos para avaliar aquele animal. Através de testes, de observação contínua, você vai conhecer aquele animal e vai ver quais são os problemas eventuais que ele vai ter. Nesse momento tem que ser feito uma triagem, inclusive, porque tem animais que não são adequados para adoção de modo algum. Tem animais que podem ser adotados, mas por pessoas mais experientes, que tenham bastante experiência na criação e educação de cães, na lida com cães, e tem espaço adequado para receber aquele animal. E tem aqueles animais, então, que são liberados para adoção porque eles têm um comportamento, uma resposta adequada e permitem, então, uma adoção generalizada. Porém, essa avaliação ela tem que ser feita no local onde esses animais estão e depois de uns 10 dias na casa do adotante. A falta de conhecimento, a falta de preparo e a falta de orientação, né, para essa adoção e uma falta de acompanhamento depois da adoção favorece o aparecimento de distúrbios de comportamento. Então, aquele animal, eventualmente, é um pouco assustado, porque ele viveu uma situação. Mas como o cão, ele é muito facilmente adaptável, né? Ele, na casa do adotante, onde ele vai ser adotado, eventualmente ele vai se adaptar bem e vai ficar bem. Mas como ele teve uma experiência de medo, e a hora que ele chegar na casa do novo proprietário, na nova situação, ele vai ter mais medo ainda, a forma como a pessoa vai responder àquele animal pode favorecer a piora do medo, por exemplo, ou pode favorecer o desenvolvimento, por exemplo, de agressividade. Então percebe como é rico isso aí? Não tem uma resposta única, é dizer, é mais comum isso, mas eu quero. É porque nesse caso, esse animal que está chegando, ele precisa ter sido avaliado para que então seja feito um manejo adequado, para ser feito uma educação, uma adequação do animal. Então isso é importante se conhecer o animal, é importante se conhecer o adotante e fazer uma boa adoção e um bom acompanhamento. Aí as chances de dar problema é muito pequena. Bom, isso colocando assim de uma maneira muito explícita, né? Inclusive para quem está assistindo a gente, isso pode parecer um exagero, né? Porque na verdade muita gente vai lá, adota, não tem nenhum tipo de informação e dá super certo. Bom, ótimo, que bom. Mas existe um grande número de animais que são devolvidos para os abrigos. Isso tem um grande problema, porque um animal que é devolvido para um abrigo uma segunda vez é um animal que tem cada vez mais, a chance dele ser readotado diminui, a chance dele se reabilitar de um eventual comportamento diminui, então ele acaba ficando institucionalizado e aí para ele acabou a vida dele, ele não tem mais chance, ele não vai poder sair. Então esse exagero, ele não diz respeito, ele não é uma responsabilidade do adotante, ele é uma responsabilidade daquele que está promovendo a adoção. Então eu, por exemplo, sou contra feiras de adoção, porque não se faz o acompanhamento de quantos animais são abandonados depois das feiras. E parece, de acordo com as pesquisas, que o índice de abandono pós-feiras de adoção é muito alto. E sobre isso não se fala. Não se fala, é claro, porque não se tem uma pesquisa, não se tem um acompanhamento. Não se sabe. E veja só, e acho que tem uma coisa importante para dizer o seguinte. Vamos dizer que você consiga adotar os 350 animais. Maravilha. Mas vamos dizer que um deles, um só, tenha dado problema para aquela família. Mordeu uma criança. Este caso vale tanto quanto os outros 350. 350 não é uma questão quantitativa. É uma questão de que aquela família sofreu. E aquele animal vai sofrer. Então, aquele
vale tanto quanto aqueles 350. Então você não pode dizer, ah, não, mas só foi um caso em 350. Sim, mas se você tivesse feito uma análise anterior, esse cara estaria mais bem indicado, ele teria mais acompanhado, ele teria chance. Ele tem direito, tanto quanto os outros 349 animais que deram certo.